Meus irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com a igreja, com a amada igreja nesta noite, e quero falar mais uma vez sobre o senhorio do nosso Senhor Jesus em todas as situações. Meus amados, em tempos de crise, em tempos de dificuldades, muitas pessoas imaginam que as coisas estão fora do controle de Deus, mas eu quero fazer uma afirmação aqui, óbvio, com temor e tremor, com reverência a Deus. Elas podem estar fora do controle dos homens, mas elas não estão fora do controle de Deus. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é grandioso, e Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, e nós como igreja devemos nos submeter à vontade dEle, aquilo que Ele tem para a nossa vida, nós devemos nos submeter à vontade dEle em nome de Jesus. Então, se você puder abrir a sua Bíblia, ou ligar o seu celular, em Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41, eu vou ler para a igreja. A palavra diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, esta é a tua verdade absoluta. Por misericórdia, fala conosco. Alcança cada coração, cada lar, cada família. Alcança o seu povo na face da terra hoje, trazendo da sua paz, da sua alegria, trazendo refrigério, trazendo cura e libertação. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os amigos, eu abençoo aqueles que nos estão hoje linkados, conectados com ele. Amém e amém. Meus irmãos, as tempestades, elas são inevitáveis. É inevitável uma tempestade, às vezes, na nossa vida, no país, na cidade ou no estado. É inevitável. Mas também elas são para nos ensinar alguma coisa. A tempestade, ela faz parte do roteiro da vida do ser humano, ela faz parte. Nós não gostamos de ouvir o que eu vou dizer agora, mais cedo ou mais tarde, nós a enfrentaremos. E eu te pergunto, em outro momento eu não falaria assim, mas hoje eu te pergunto: você está vendo isso na sua vida ou não? Você está sentindo isso na sua casa ou não? Na sua família ou não? Na sua cidade ou não? Então, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde nós enfrentaremos, como penso estamos enfrentando hoje. Embora desconfortáveis, estas experiências são necessárias para o nosso crescimento como pessoas e como cristãos. Meu amado, o Senhor não permite nada na sua vida que não seja para o teu crescimento. O Senhor não permite que na vida de um filho dele aconteça algumas coisas se não for para a bênção dele. E você pode dizer: pastor, mas é inexplicável. Amados, é um hino que eu tenho louvado nesses dias, e eu volto a repetir: Deus é soberano, e nós devemos nos submeter à vontade dele, devemos nos submeter àquilo que ele tem para a nossa vida. O que é que ele está ensinando para mim, para você, eu não sei, mas eu sei que ele está ensinando, eu sei que ele está disciplinando.
Ele, meus irmãos, está cuidando da nossa vida. E a tempestade, meus irmãos, ela nos ensina que eu e você, nós não nos bastamos. Eu não me basto, irmãos, como você não se basta. Há poucos dias você achava que está tudo certo. Eu tenho dinheiro aplicado, eu tenho dinheiro na bolsa, eu tenho dinheiro acolá, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E hoje? Onde foi parar o mercado financeiro do mundo? Não é do Brasil. Onde foi parar? E aí? Onde está a sua confiança? Em quem você tem confiado? Então, meus amados, eu não me basto. Eu não me basto. Meus irmãos, ontem vi a notícia: o maior circo de espetáculo do mundo, o Cirque du Soleil. É bem possível que ele entre em falência. Quem diria isso há uma semana, 15 dias atrás? Ninguém. Ninguém, meus irmãos, porque eles se bastavam. Pode ser que lá tenha alguns crentes no meio desse circo, que é um espetáculo maravilhoso. Eu mesmo, às vezes, quando dá tempo, vejo, maravilhoso, assim, uma coisa preciosíssima, meus irmãos. Mas o Senhor, Ele está ensinando que nós precisamos do outro, e sobretudo da graça de Deus. Eu e você precisamos uns dos outros. Você não se basta como eu não me basto. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos, nós pregamos isso, meus irmãos, não sei quantas vezes na nossa vida, e isso, meus irmãos, parece que não entra, não cai no coração. E eu sempre achando que eu me basto, que eu sou suficiente, que eu sou autossuficiente. Quantas vezes eu já disse no culto dessa igreja sobre egocentrismo? Quantas vezes eu já disse que eu não gosto da palavra eu, quando eu falo igreja, porque a igreja não sou eu, a igreja somos nós, o corpo de Cristo em movimento. Quantas vezes eu já disse? E agora, mais do que nunca, eu preciso me levantar e botar em prática o que eu tenho aprendido com o Senhor, e para a glória dele eu devo cumprir o meu chamado e o propósito dele na face da terra. Então, meus amados, o Senhor, Ele nos chama, e eu penso que nos aperta, mas Ele nos aperta para que saia virtude. Ele nos aperta não para que você entristeça, desanime. Ele nos aperta para que o nome dele Ele seja glorificado, Ele seja exaltado. Ele é maravilhoso, Ele cuida de nós. E Ele disse aqui, meus irmãos, Ele chama os discípulos tarde da noite. Volto a repetir isso, já falei muito aqui. Ele chama os discípulos tarde da noite. Eu quero te dizer, nunca é tarde para você começar uma jornada. Talvez você seja membro dessa igreja, talvez você seja filho de crente, esteja desviado, com o seu coração longe das coisas de Deus. Eu quero te dizer, não é tarde para você começar a sua jornada com Cristo. E se Cristo lhe prometeu, se Cristo me prometeu que Ele nos levaria para outra banda, Ele nos levará para outra banda. O Senhor Jesus não chamou ninguém para deixar no meio do caminho. Ele não chamou ninguém para deixar no meio. Ele nos chamou para que nós pudéssemos ir até o fim. E Ele, se Ele falou, vai do outro lado, Ele falou para você, Ele falou para mim, Ele vai nos levar até o outro lado. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Ai, pastor, mas está apertado, está difícil, está isso, está aquilo. Querido, em nome de Jesus, se Ele prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Se Ele prometeu, Ele te leva. Se Ele prometeu, Ele te abençoa. Se Ele prometeu, Ele te ajuda. Se Ele prometeu, Ele te capacita. Se Ele prometeu, Ele te dará o que você precisa para você caminhar, em nome de Jesus. Quando eu estava preparando esse sermão hoje, eu pensava, quantos de nós imaginaria há um mês atrás que nós estaríamos nessa situação? Quantos de nós? Quantos de nós imaginou que nós estaríamos num país onde muitos, ou a grande maioria, está impedido de trabalhar, de transitar, de ter relacionamento com família, principalmente com idosos? Quantos de nós? Você pensou isso? E quanto tempo, meus irmãos, nós desperdiçamos com o nosso egocentrismo? O
quanto nós desperdiçamos, meus irmãos. Hoje nós olhamos para isso e vamos refletir sobre isso. E nós, meus irmãos, precisamos ser instrumentos de Deus para a bênção das pessoas. Sabe o que isso prova para nós? Se você fizer essa reflexão, o quanto você depende de Deus. Eu tenho dito aqui, essa igreja ela está acostumada a ouvir isso. Quantos de nós acreditam que o seu intelectual, eu sou um intelectual, basta. Eu tenho dinheiro, basta. Eu tenho inteligência, basta. Eu tenho relacionamento, basta. Eu tenho 500 amigos no Facebook, basta. Querido, não basta. Você precisa de Jesus, eu preciso de Jesus. É Ele que nos abençoa. E isso, meus irmãos, o tempo que nós estamos passando, ele prova para nós o quanto nós dependemos do Senhor, o quanto nós carecemos da graça dEle, da misericórdia dEle, do amor dEle. Jesus Cristo, meus irmãos, com Jesus no barco tudo vai muito bem, mas sem Jesus no barco, meus irmãos, é um problema para a nossa vida. Mas que eu e você possamos reconhecer isso. Eu penso que seja o tempo de você reconhecer. É tempo da igreja ela olhar para os sinais que o Senhor está dando para nós. É tempo da igreja olhar para Cristo. Eu tenho falado, hoje eu comentei com a minha esposa, aparentemente há pessoas, meus irmãos, dentro de casa que parece que estão de férias, literal. Eu tenho visto alguns comentários, às vezes, meus irmãos, eu olho algumas coisas. Irmãos, nós precisamos olhar para Cristo, mais do que nunca. Você não está de férias como eu não estou de férias. Você pode descansar, você pode dormir mais tarde, aproveitar esse tempo, mas eu vou te fazer uma pergunta: o quanto você tem orado e buscado a palavra de Deus? O quanto? O quanto você tem refletido nas coisas do Senhor para a sua vida? O quanto? O quanto você tem feito para o Senhor e para Deus? O quanto? Nesses dias tão difíceis, o quanto você tem feito? Querido, querida, nós devemos entender Jó. Nós conhecemos o Jó, ele é íntimo da igreja, e graças a Deus por isso. No capítulo 3, eu vou ler o versículo 1, fala assim: depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Jó, meus irmãos, no capítulo 3 do seu livro, meus irmãos, ele questiona a Deus. Por 16 vezes ele pergunta, ele faz questionamentos a Deus. Meus irmãos, ele pergunta mais ou menos assim, os questionamentos: por que eu não morri? Por que eu nasci? Aqui ele fala, ele amaldiçoou o seu dia, no versículo 1. Por que eu estou aqui? Por que eu mamei? Por que eu me alimentei? Por quê? Por quê? Por quê? Por 16 vezes. A resposta de Deus para Jó: nada. Deus ficou em silêncio. Não houve explicação e nenhuma resposta, nenhuma, para Jó. Mas no final da vida de Jó, tudo foi restaurado. Sabe o que eu aprendo com isso, meu querido, minha querida? Deus não nos deve explicação. Ele não te deve, Ele não me deve. O que eu e você precisamos fazer é nos submeter à vontade dEle, é de nos submeter à grandeza dEle, é de nos submeter àquilo que Ele tem feito, à agenda dEle. Submeta-se à agenda de Deus, submeta-se à vontade de Deus, submeta-se àquilo que o Senhor tem dado à sua vida, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, Deus, Ele trabalha para o que nele confia. Isaías 64, versículo 4. Ele trabalha para o que nele confia. O Senhor, Ele promete restauração. Então Ele é poderoso para restaurar
todas as coisas. O homem, meus irmãos, não sabe o que falar mais, estão assim, meus irmãos, desencontram até de palavras, mas o Senhor continua sendo soberano e Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, Ele nos levanta para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, o Senhor no capítulo 38 do Jó, o Deus pergunta para Jó, na linguagem de hoje fala assim, Jó, Deus falando com Jó, imagino o diálogo de Deus, do Criador com a criatura, e Ele fala para o Jó, Jó, onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava quando eu criei o mundo? Onde eu criei todas as coisas? Onde você estava? O Criador falando para a criatura. Nós devemos pensar nisso, meus irmãos, que nós estamos na presença do Criador de todas as coisas, de todas, sem exceção, de todas as coisas. Então, meus irmãos, aqui no livro de Números, aí esse texto ele fala da purificação do soldado, mas eu quero ler o versículo 22 e 23 e fazer um comentário do versículo 22. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, farei passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se expiará com água da separação, mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Meus irmãos, nem todo objeto pode passar pelo fogo. Alguns metais, a palavra fala aqui. E há vidas que podem passar pelo fogo, e há outras que não podem e não querem. Eu vou te dizer uma coisa: Deus, Ele faz passar pelo fogo que pode passar pelo fogo. Deus, Ele vai provar quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele é soberano. Então é Ele que nos dá essa bênção, é Ele que nos dá esse privilégio, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos abençoa. O fogo da provação é o sinal do amor de Deus e o seu olhar favorável aos seus filhos. Às vezes você não entende, pastor, mas o porquê da prova, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro. Querido, eu quero te dizer, é um sinal do amor de Deus para a sua vida, ainda que você não entenda. É Deus sinalizando que você pode ser provado, e fique firme na presença de Deus, que você pode ser provado e aprovado por Deus. Fique firme com o Senhor, porque Ele é poderoso para te dar vitória. Fique firme com Ele, porque Ele é poderoso para reverter toda e qualquer situação contrária à tua vida. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é gracioso, Ele cuida de nós. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda a adoração. Ele é o abençoador da nossa vida e Ele cuida de nós. A Ele toda a glória, todo louvor, toda a exaltação. Meus irmãos, a cada dia, e eu amo falar isso toda hora, ao Senhor toda a glória. Paulo, meus irmãos, na carta 2 aos Coríntios, que ele escreve, no seu versículo 4, é um texto conhecidíssimo nosso também, graças a Deus por isso. No verso 7, 8 e 9, a palavra do Senhor fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Meus irmãos, aqui o Paulo está dizendo, por que o tesouro está num vaso de barro? Porque o vaso de barro, a qualquer hora Deus quiser quebrar ele quebra. Por isso, meus irmãos, que hoje aqueles, sabe, daquele jeito, o termo usado aí no mundo comum, os que andavam de salto alto, hoje, meus irmãos, estão ali na mesma porção. Aí ele fala assim: para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Então está num vaso de barro, porque o vaso de barro, meus irmãos, Deus, Ele quebra e refaz de novo. Nós aprendemos com o profeta Jeremias. Então por isso que o poder dele está nesse vaso de barro. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O Senhor, meu amado, Ele fala assim: se você pode ser perseguido, você pode estar desamparado, você pode estar abatido, mas você não será destruído. Eu não serei destruído. Se você estiver firme com o Senhor Jesus, nada provocará a sua derrota espiritual. Ele está conosco e nos ajuda em nossas fraquezas. Na tua fraqueza Ele te ajuda, na sua limitação Ele te ajuda, na sua pequenez Ele te ajuda. Fica firme com Cristo, fica firme com o Senhor. Ele é poderoso para te erguer, Ele é poderoso para cuidar de você, e Ele é poderoso para fazer de você um homem ou mulher, ainda que seja num tempo de grande tempestade, de grandes dilemas, um homem vencedor para a glória de Deus Pai. Então, meus amados, eu vou terminar. Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e é eternamente. Muitos, os mesmos que Cristo sustentou, muito dos seus seguidores, nos sustenta hoje e até o fim. Jesus sustentou os seus seguidores, sustentou todos, e Ele vai continuar nos sustentando. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. Eu disse hoje na escola dominical: então não pare, não desista, não murmure, não reclame. Ele está com você. Está na agenda de Deus todas as coisas, ainda que você não entenda, eu não entenda, está na agenda de Deus, e Ele está no controle de todas as coisas. Devemos tapar nossos ouvidos ao pessimismo e crer nas promessas infalíveis de Deus e de Sua palavra. É sobre isso que você deve refletir, olhar para Cristo e saber que ainda que a tempestade se levanta na sua vida, se levante na sua vida, Ele é poderoso para te abençoar e para te dar vitória. Querido, olhe para as coisas de Cristo. Eu volto a te dizer, eu antes de sair de casa, eu falei com a minha esposa, eu falei: bem, nós precisamos olhar para o Mateus 24, eu li hoje à tarde, quem sabe nós compartilhamos a palavra daqui a pouco, alguns dias. Meus irmãos, é exatamente o que está acontecendo hoje, só que lá, sabe o que a palavra está dizendo? É o princípio das dores. Meus irmãos, se é o princípio, você imagina o tempo da dor. É o princípio, e nós devemos estar preparados para o que está em Mateus 24, é o princípio das coisas. Meus irmãos, eu e você devemos nos arrepender, eu e você devemos ter um conserto com Deus, nos arrepender do nosso erro, do nosso pecado, e ter um conserto verdadeiro com Deus. Leve essa mensagem a outro, leve a outros enquanto há tempo, porque é o princípio. E as coisas, meus irmãos, chegará um tempo que ficarão pior. Você já imaginou os que vão ficar sem Cristo na terra por 3 anos e meio? O que pode acontecer com eles? Como será isso sem Cristo reinando, sem a igreja na terra? Você já pensou sobre isso? Meus amados, nós precisamos estar prontos para a hora que a trombeta soar, o Senhor vir nos tirar, nós estarmos prontos. Então não murmure, não desista, não reclame. Jesus está com você. Eleva os seus olhos para Ele. De lá vem o teu socorro, de lá vem a tua bênção, de lá vem a tua provisão, de lá vem todas as coisas que você precisa em todo o tempo. É mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Cristo está com você, Ele é o abençoador da tua vida. Ele te prometeu que estaria com você nos dias maus e nos dias ruins. Ele prometeu que estaria com você na tempestade. Ele te prometeu que te levaria para o outro lado. Então tape os seus ouvidos para o pessimismo e creia nas promessas infalíveis de Deus. Irmãos, o homem falha e está falhando, mas o Senhor não falha e não falhará jamais. Creia na palavra, creia no Evangelho, medite na palavra, ore, busque a face do Senhor a cada dia, para a glória de Deus Pai.
em nome de Jesus. Que você seja abençoado com essa palavra, você, sua casa, toda a sua família. Que você entenda o propósito de Deus sobre todas as coisas e caminhe para a glória de Deus Pai, rumo às promessas do Senhor para a sua vida. Deus é fiel e Ele cuida de nós, e Ele é o abençoador da nossa vida, para a glória de Deus Pai.